Oi, o meu nome é Fernando e hoje estreando aqui no canal um quadro que se chama Pode Mandar, que seria um quadro onde vocês me enviariam qualquer tipo de história que aconteceu com vocês e eu estaria trazendo em vídeo aqui pro canal. Se vocês preferirem, podem gravar em vídeo e me enviar o link para aparecer no vídeo aqui também. Então, hoje novamente gravando sem fundo chroma key e usando somente uma luz na minha frente, eu vou estar segurando o meu microfone na minha mão bem perto da boca para que fique bem melhor o áudio para vocês. E hoje, contando a primeira história, no caso, que a primeira pessoa que resolveu me enviar uma história, ela enviou uma história que não precisa ser necessariamente de terror, mas essa pessoa decidiu que queria me enviar uma história de terror, Na verdade ela me enviou duas histórias, então o primeiro e o segundo vídeo vai ser sobre essa pessoa. E o nome dela é Maria, Ela tem um canal dela também, vai estar na descrição, caso alguém queira ver, mesmo que ela tenha muito mais inscritos que eu. O canal dela é focado em roupa, é canal feminino, Só que mesmo assim eu assisto porque eu gosto do canal dela. Eu já assistia muito antes, ela já tem quase 1000 inscritos, acho, nem sei quantos inscritos ela tem, mas é um canal bem legal. Então, o primeiro relato que ela contou, no caso o canal dela é a Maria e a Helena, que é a irmã dela, mas quem contou o relato, a história, foi a Maria. Então, ela contou que há alguns anos atrás, quando ela ainda era menorzinha, hoje em dia ela deve ter uns 13 anos, eu acho, 13, 14 anos, mas quando ela era menor, o vô dela, o avô, morreu, Na verdade ele se matou, ninguém sabe por qual motivo, ninguém quis falar para ela qual seria o motivo que ele teria se matado. Eu acho que ela deve ter perguntado, porque uma criança tem curiosidade em saber esse tipo de coisa. Ninguém quis falar para ela e isso traumatizou a família inteira dela. Todo mundo abalado com a história que aconteceu, Por qual motivo ele teria se matado e, vai saber se os adultos sabiam de alguma coisa que não queriam contar para ela. Daí, todo mundo traumatizado e tudo mais, e o pai e o tio dela resolveram que não queriam ir nesse enterro, no enterro do avô dela, exatamente porque eles não aceitavam o que ele tinha feito, essa ação de tirar a própria vida dele. Ninguém sabe realmente o que aconteceu, se era uma briga que aconteceu e ele se matou, ou de repente ele nem se matou, vai saber exatamente o que aconteceu, ninguém sabe. Mas daí eles não quiseram ir no enterro, mas mesmo assim eles tiveram que fazer todo esse negócio, de papelada quando uma pessoa morre. Aí eles fizeram tudo aquilo lá e depois de um tempinho eles voltaram para casa. E a Maria me contou que quando eles chegaram em casa, o tio dela foi direto pro quarto dele, ficou lá sozinho e o pai dela já teve que sair de novo. Ela não falou para qual lugar. Eu sei que ele saiu para algum lugar e ficou ela sozinha, tirando o tio que estava trancado no quarto dele, com a avó dela que tinha acabado de ficar viúva. Então ficaram só as duas por 3 horas, depois disso. O pai dela, não sei se já tinha voltado ou não, que ela não me falou isso no e-mail, mas depois de 3 horas, a avó dela resolveu ir no quarto para conversar com o tio, para saber se ele estava bem, se não tinha, sei lá, se ele estava muito ruim com o acontecimento. Só que daí veio a surpresa. Quando ela resolveu perguntar pro tio se ele estava bem, conta a Helena que ela deve ter visto, Na verdade ela não me falou se foi ela mesmo que viu ou se ela só escutou depois alguém contando isso. Eu acho que ela mesma viu. Então, na hora que a avó perguntou pro tio se ele estava bem, ele começou a falar como se fosse o avô que teria se matado. Então é muito sinistro. Ela conta que ele respondia com a mesma voz do avô que morreu, perguntando, reclamando do qual motivo que eles não foram no enterro dele. Reclamando e o jeito que ele agia era muito parecido. Aí ela contou simplesmente isso,
E aí ela terminou falando que ela tem muito medo que aconteça esse tipo de coisa com ela, de alguma coisa entrar no corpo dela, né? E, tipo, o intuito do meu canal, né, não importa se são as notícias, né, no quadro NF ou nesse quadro aqui, é sempre dar minha opinião sincera, de verdade, sobre o assunto. E nesse caso, eu tenho que falar, né, pra Maria, que eu não acredito que tenha sido o teu avô, né, que tenha entrado, né, incorporado no corpo do teu tio. Na minha opinião, o teu tio ficou tão abalado com essa situação e por ele não ter, sei lá, de repente ele seguiu o teu pai, né, para não ter ido no enterro, ou de repente ele estava muito ruim mesmo e não conseguiria ir no enterro porque o avô teria se matado, né? Alguma coisa aconteceu que ele ficou muito triste e ele, na cabeça dele, ele ficou tão triste que esse foi o modo dele expressar que ele estava triste, né? E o modo que ele encontrou dele mesmo dizer que ele se sentiu ruim por não ter ido no enterro, né? No caso, o avô reclamando por que não foram no enterro, né? Era ele mesmo, de repente, né, colocando pra fora isso como se fosse o teu avô. Eu digo isso porque as pessoas têm capacidade sim de emitir a mesma voz de uma outra pessoa. E isso mostra essas pessoas que fazem imitações, né, de outras pessoas quase perfeitamente. A cabeça da pessoa é capaz de fazer isso, só que nem todo mundo consegue exercer. Só que, no caso, ele estaria em transe e ele teria feito isso. Eu dei toda essa explicação porque eu não acredito muito em espíritos e esse tipo de coisa. Principalmente que vai entrar no corpo de alguma pessoa. Pode sim ter acontecido, né? Só que eu já presenciei isso na minha frente e no fim era só uma farsa, né? A pessoa mesmo que estava colocando aquilo na cabeça e acabou acontecendo. Então, tipo, Maria, né? Muito obrigado por ter enviado essa história, né? Pra mim, é exatamente o que eu preciso pro meu quadro. Então, quem estiver assistindo e estiver interessado e tenha alguma coisa pra me contar que eu possa incluir no canal, fica à vontade aí que eu vou ficar muito à vontade. Não precisa ser necessariamente de terror. Então, Maria, muito obrigado de novo. E desculpa, tá, caso eu tenha te ofendido dizendo que eu não acredito, e eu não acredito mesmo. Só que, né, cada um tem a sua opinião. Então, muito obrigado sim por ter contado, e se tu tem medo e coisa assim, fica tranquila, tá? Porque não existe no mundo inteiro uma comprovação que algum fantasma tenha matado alguém de verdade. No mundo inteiro não existe nada de comprovação, então nunca um fantasma matou ninguém. Então de verdade não precisa ficar com medo, tá? E caso venha a acontecer, tipo, né, tu deve acreditar em Deus, então se apega nele, tá? E caso tu vá em alguma religião, se apega nisso também, tá? Só que nesse caso não é muito a religião, vai da cabeça de cada um. Então é isso, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Um agradecimento especial para Maria. O teu canal tá aqui na descrição, caso alguém não conhecesse o canal dela e queira dar uma passadinha lá, fica à vontade, tá? É um canal feminino, mas é bem legal. E a Maria é muito legal também, tá? Eu gosto bastante do tipo de vídeo que ela faz e da personalidade dela também. Então é isso, muito obrigado e fui!